Então vamos começar aqui. Então bom dia, boa tarde, né, a todos e todas que estão nos assistindo. Hoje estamos começando mais uma rodada do nosso projeto Pensar Bahia. Esse projeto que tem o objetivo de ouvir especialistas e trazer, assim, propostas para temas importantes para o desenvolvimento do nosso estado, né. Então já passaram por aqui vários especialistas de diversas áreas, diversos temas também. Tanto que hoje estamos na nossa 57ª rodada do projeto Pensar a Bahia, né, e a oitava e a oitava rodada de discussão desse tema, que é educação, tecnologia, informação e comunicação, que nós chamamos aqui de ETIC. Esse tema surgiu dessa preocupação em entender esse novo cenário, essa nova era digital e como a educação e a comunicação está sendo afetada, né, como passar a informação está sendo afetada nesse cenário. Então, hoje, para discutir sobre novas mídias e a educação baiana na era digital, nós estamos trazendo aqui o professor Yuri Rubim para conversar conosco. O professor Yuri Rubim, que é jornalista, né, formado em comunicação, né, e com jornalismo pela UFBA, mestre em educação também pela UFBA, que atua em fronteiras entre comunicação, tecnologia, cultura e educação. Já há quase 10 anos é coordenador estadual dos Centros de Jovens de Ciência e Cultura da Bahia, Tech-Camper e ex-aluno do Departamento de Estado nos Estados Unidos e bolsista de aprendizagem criativa em Michigan, proprietário e produtor do podcast Yuhu, né, se está no Spotify, se eu não me engano, sobre educação, inovação e tecnologia. Então, assim, uma pessoa mais que gabaritada aqui para conversar conosco sobre esse tema. E atualmente ele é diretor-geral do Instituto Anísio Teixeira IAT, responsável pela formação de educadores no estado da Bahia. Então, assim, professor Yuri Rubim, seja bem-vindo, agradecemos novamente, assim, aceitar nosso convite, e aí eu te passo a palavra. Obrigado, Aline. Também queria agradecer pelo convite, Genésio, e agradecer por estar aqui com vocês. Eu acho que esse trabalho de pensar o Estado, não somente o hoje, mas também prospectivamente, o que é que está vindo, qual é esse futuro em curto e médio prazo que está se aproximando, acho que é muito bacana, acho que é um papel bem interessante da SEI e serve para todos nós, né, gestores públicos, que também precisamos desse olhar nos mais variados temas. Então, muito obrigado duplamente por estar aqui e por estar fazendo esse trabalho. Bom, é, perdão, eu fui convidado, né, para discutir um pouquinho como as novas mídias se relacionam com a educação baiana e também como elas se postam, né, nesse mundo contemporâneo. Então, acho que o que é que está no meio aí, o que é a síntese disso, que é justamente a ideia da educação midiática. Então, a gente, hoje, nós temos uma estratégia brasileira de educação midiática, nós temos uma lei de educação digital e nós temos também uma demanda organizada do Ministério da Educação pela presença e do Conselho Nacional de Educação pela presença da educação midiática no cotidiano escolar, seja de uma forma transversal, seja de uma forma por um componente específico, um componente curricular específico. E aí é importante pensar por que essa a educação midiática hoje ela é necessária, por que ela é essencial. Pela necessidade do desenvolvimento do pensamento crítico, porque antes a gente tinha um problema de escassez, a gente tinha poucos meios de comunicação, esses meios de comunicação tinham vieses, orientavam os discursos e tentavam direcionar a agenda pública. Hoje é o contrário, hoje a gente tem uma abundância de informação e, a gente enfrenta uma polissemia gigantesca de fontes e também de mídias. Aliás, hoje é muito difícil saber o que é uma mídia. Antes a gente tinha claro, hoje a gente está perdendo um pouco essa clareza.
Então, um componente essencial, primeiro, é o desenvolvimento do pensamento crítico, capacidade de processar isso tudo, e de processar isso tudo com os novos desafios, que são os desafios que a gente imaginava que era de futuro, mas são do presente. O combate à desinformação, a gente tem pesquisas dizendo que um percentual significativo dos brasileiros acreditam que a Terra é plana. Isso para mim é extremamente chocante, mas é um percentual significativo, se não me engano, 17 milhões de brasileiros. Só para vocês terem uma ideia do quão grave é a situação. Então, e o tempo todo, os mecanismos de desinformação, eles estão ficando mais sofisticados, eles estão ficando mais complicados mesmo. E o terceiro, que está aqui como preparação para o futuro, mas não é mais para o futuro, é para o presente, muito presente, são as habilidades essenciais de trabalho e cidadania. Então, se uma das funções da educação também é preparar os cidadãos para o mercado de trabalho, tem uma mudança gigantesca nesse mercado de trabalho e que tem uma relação direta em como a gente lida com as mídias, tá bom? Eu não estou controlando aqui o tempo, não, Aline. Aí você também, se por gentileza puder me ajudar com isso, tá bom? Tá certo. Então, assim, a questão do pensamento crítico, ele tem uma relação direta com um questionamento de fontes, uma verificação, capacidade de verificação de informações e formação de opinião. Então, hoje, mais do que nunca, a gente tem que fazer o exercício de desconfiar. É uma desconfiança saudável. Chega algo para a gente, algo é compartilhado conosco, porque antes a gente ia atrás da informação. Agora a informação chega. E chega das fontes mais confiáveis, entre aspas. Chega do pai, do avô, do tio, do amigo, a pessoa que posta, que a gente admira, que posta alguma coisa na internet, não só daqueles meios de comunicação tradicionais. E, imediatamente, nós somos convocados a acreditar naquilo, porque muitas vezes vem de fontes teoricamente confiáveis. Isso para não falar do algoritmo, que ele faz uma bolha e a gente conversa com quem conversa sobre os mesmos temas, com quem acredita nas mesmas coisas. Então a gente já é tendencioso para acreditar naquelas coisas que a gente recebe. E aí, só que muitas dessas coisas também vêm de fontes, não são verificadas, e são repassadas de um para o outro, para o outro, para o outro, e muitas vezes a partir de fontes intencionalmente, cuja intenção é promover desinformação. Então, esse é uma primeira capacidade necessária da análise das fontes. E aí, eu já toquei nisso, esse olhar para o que são os vieses, o que são as perspectivas. Antigamente, a gente tinha, meu Deus, o famoso IP, né, o interesse do patrão, que era o dono dos meios. Agora isso está potencializadíssimo, porque não se trata mais só de um interesse que ele provoca uma tendência, um viés no que está sendo produzido em termos de informação. Ao contrário, a gente tem vieses claros sendo organizados por algoritmos e, inclusive, provocando problemas, às vezes, não intencionais, não com a fonte direta. Por exemplo, o que chama-se de racismo algoritmo, que é o algoritmo que é produzido em um determinado país ou conjunto de países que tem uma determinada população. Então, ele é treinado para considerar aquela população como uma população principal de referência, e aí pessoas de origem indígena, negra, com certo fenótipo, certo biótipo, não são tão considerados naquela situação. Ou mesmo em situações de segurança, com aparatos, softwares de segurança,
você tem associações muito delicadas e muito complicadas que são feitas só com base na questão étnica racial, por exemplo. Então, a gente teve um aprofundamento da questão dos viéses e das perspectivas que também provoca com que nós tenhamos um olhar muito mais complexo do que era antes. Eu não preciso falar dessa questão da verificação dos fatos e dados, porque ela parece óbvia, assim, e aí, desculpa, eu falei que não precisava falar, mas a gente precisa muito falar o óbvio, porque afinal de contas, o fato da Terra ser um planeta quase redondo, esférico, parecia óbvio, mas não é, não está sendo óbvio. Então a gente tem que falar o óbvio. E a contextualização histórico-social. Então, assim, eu separei aqui, adicionei a ideia de multimídia e de fake news, justamente porque a gente é muito acostumado, pelo menos pessoas 40 a mais, são acostumados a pensar na questão da desinformação muito com produtos jornalísticos, né? Principalmente texto. E hoje a gente tem a prevalência muito mais de conteúdos audiovisuais, muito mais de outros tipos de conteúdo que não aquele texto de um jornal, de uma revista, como era. Então, assim, um alerta para os 40 a mais. Vamos olhar para todas as formas de linguagens midiáticas, de produção, como esse conteúdo pode aparecer. Esse conteúdo pode aparecer num vídeo, num podcast de áudio, num jogo, ou em softwares de segurança, por exemplo. Então, é mais radical ainda. E, claro, quando a gente fala de fake news, a gente não está falando mais de um viés, de uma notícia tendenciosa. A gente está falando de uma desinformação com essa intenção, criada por esse motivo. Então, é um outro jogo, mudou o jogo. O jogo está mais complexo, mais profundo, com um conhecimento técnico muito mais pesado do que era antigamente. E aí, a coisa ainda vai além. A gente tem como uma necessidade para o pensamento crítico a identificação do que eu chamo de autoria híbrida, os conteúdos criados por humanos mais inteligência artificial. É porque, às vezes, as pessoas acham que a inteligência artificial cria algo sozinha. A gente não chegou lá ainda, não. Existe o que a gente chama de prompt, né, o comando, que algum humano fez. E algum humano, às vezes, refinou. Então, eu chamo de autoria híbrida porque é de humanos e inteligência artificial. E hoje, ontem, eu estava num encontro e que me foi mostrado, por exemplo, a gente está aqui falando e há uma tradução em tempo real da linguagem. Ou seja, se eu fosse um chinês ou um coreano ou um alemão, eu estaria falando na minha língua natural e vocês estariam ouvindo o português. E isso já existe, já está praticamente sendo comercializado, ou em vias de. E a gente pode fazer isso com voz, a gente pode fazer isso com imagem, vocês podem ver aqui um outro Yuri falando coisas, às vezes, diametralmente opostas ao que eu estou falando, só que todo mundo tende a acreditar, porque é o Yuri, eu conheço o Yuri, a voz do Yuri está ali. Então, tudo isso concorre para aquilo que eu falei antes, da gente tender a acreditar no que está vendo. E como é que eu contesto um vídeo de Yuri com a feição dele, com a voz dele sendo retratada? Aí é um pensamento, um exercício desse pensamento crítico muito mais complexo. E só para eu ser mais explícito aqui, eu não sei se vocês estão notando esse pequeno selinho aqui do Made with Gama, que Gama é uma IA que faz apresentações. Então, eu quis falar com vocês usando uma apresentação feita no que eu chamo aqui de autoria híbrida, feita por humano e IA. Então, uma coisa ou outra pode estar meio deslocada do que eu propus que fosse a apresentação. Eu fiz alguma edição posterior, mas
essa apresentação que eu estou compartilhando com vocês, ela é feita por IA. Só para vocês verem, eu dei alguns comandos, as imagens, eu não editei nenhuma imagem, as imagens foram criadas com o contexto da conversa e boa parte do texto também. Então, a gente tem necessariamente que mergulhar nesse combate à desinformação, porque esse combate à desinformação ele é de uma forma ele é absolutamente danoso para a sociedade. Ele provoca problemas sociais como eleger uma representação municipal, estadual, nacional ou representantes de legislativos por conta de alguma questão de desinformação. Ele faz com que pessoas morram por uma tomada de decisão acreditando que a vacina, ao invés de salvar vidas, não salva vidas. Então, nós temos muitos exemplos práticos já, experimentados na nossa sociedade, de desinformação. Isso pode ser no nível maior ou no nível menor. Mas a gente tem, hoje, eu não sei se alguém aqui vive isso, mas a gente tem, principalmente em mídias sociais como TikTok, outras, que praticamente frequentadas exclusivamente por pessoas mais jovens, de idade menos avançada, nós temos uma série de desafios que são altamente arriscados e que não se tem uma informação sobre as possíveis consequências daqueles desafios. Mas, literalmente, tem adolescentes, jovens morrendo ou tendo graves problemas de saúde porque foi fazer um desafio de ficar sem respirar e desmaiar. E que é trend, é bacaninha, todo mundo faz, e essa lógica desse todo mundo faz, que é um comportamento também mais presente na nossa sociedade, ou mais regularmente presente, também provoca isso. E aí, eu estou praticando algo com uma informação extremamente limitada sobre aquilo que bota a minha própria vida em risco. Então, de novo, nós temos que ter uma condição enorme de fazer exercício de checagem de fatos, de análise de contexto, porque se tem Yuri, Edgar, Enésio, falando para alguém uma coisa que é totalmente diferente do que Yuri, Enésio e Edgar falaram a vida toda, a gente tem que ficar desconfiado. E é um exercício sadio da desconfiança. E, claro, uma identificação de padrões, né? O que é comum em desinformação? Como a desinformação atua, né? Então, é parte do nosso caminho. E aí tem uma coisa interessante da relação com a educação escolar. Hoje, através da educação dos jovens, dos adolescentes, das pessoas em situação escolar, nós chegamos às famílias. Então, assim, a educação midiática para os estudantes, ela é importante, inclusive, para chegar nas famílias e mudar aquela realidade ali. Porque não existe mais. Quem está achando que a família também vai colaborar com isso, acho que, no meu ponto de vista, não está conseguindo entender o quadro todo, porque as famílias todas, os adultos, os idosos, os jovens, todos estão um pouquinho na mesma situação, no mesmo contexto, quando se trata de desinformação hoje, porque as mudanças dos meios das tecnologias estão muito avançadas. E aí, uma ideia de multiletramentos, quer dizer, a gente tem que se alfabetizar na maior variedade de mídias possível e na interação com essas tecnologias novas, essas mídias digitais. E isso, o texto é o que se falava antigamente, a linguagem visual se falava antigamente, a comunicação oral também. É engraçado porque isso aqui foi produzido pela IA, e a própria IA não consegue enxergar os desafios mais contemporâneos que estão postos. Porque quando a gente... o Silvio Meira falou no lançamento do Plano Nacional de Inteligência Artificial,
que aí é uma tecnologia de uso geral, ou seja, é uma tecnologia que afeta e modifica toda a sociedade, nos mais diferentes âmbitos. E aí é que quando a gente trata da inteligência artificial, a gente vai ter agentes autônomos. Eu falo autônomos porque ele precisa de um ponto de partida, mas ele vai atuar sem necessariamente ser carregado. Eu digito um comando e aquele robô ali vai produzir, vai realizar um trabalho a partir daquele comando, mas de uma forma autônoma. Então, aqui muda tudo. Quando a gente está no começo da onda, gente. A gente está no começo da onda. A gente não triscou a metade, nem um percentual significativo do iceberg. As nossas vidas vão mudar muito mais. Isso não é uma perspectiva terrorista, não, tá? A gente passou por isso com computação pessoal, a gente passou por isso com internet e a gente passou por isso com dispositivos móveis. É só entender que é uma mudança radical, que é uma mudança em escala societária. E aí, a gente olha para uma necessidade ativa de cidadania. A gente não basta pessoalmente a gente ter pensamento crítico, entender o que é ou não desinformação. A gente tem que promover a informação, a gente tem que se apropriar dessas ferramentas e coletivamente ser autores, pessoalmente, de uma perspectiva individual e de uma perspectiva coletiva, né? Porque a partir dessa atividade, a partir de uma compreensão de todos esses meios, de todas essas tecnologias, de todas essas mídias e da inteligência artificial, a gente vai ser capaz de saber lidar melhor com ela. Porque eu, na educação, eu acabo escutando muitos discursos de resistência. Ah, não, temos que ter cuidado ao usar a inteligência artificial, não vamos trazer isso para a escola. Mas ela está aí. Os estudantes estão usando inteligência artificial todos os dias e de uma forma praticamente sem orientação. Então, se a cadeia, aquele ecossistema, ele não se apropria daquelas tecnologias, ele fica refém dos usos que outros fazem das tecnologias. Então, nós temos que entrar em campo e disputar. Agora, embora eu concorde com essa frase, quando os jovens dominam as ferramentas de comunicação, eles se tornam protagonistas da própria história e transformadores sociais, ela chegou aqui, entre aspas, sem autoria. E eu não sei se existe uma autoria, porque também, gente, tem uma coisa que ainda acontece, pelo menos agora, no primórdio da inteligência artificial, que é a alucinação. Os agentes de IA, as várias plataformas, interfaces de inteligência artificial, elas tendem a tentar, de qualquer maneira, responder ao seu comando, mesmo que para isso precisem criar soluções, criar produtos, trazer resultados que não existem. É o que a gente chama de alucinação. Eu não sei o quanto todo mundo aqui tem alguma intimidade com esse termo, mas acontece com frequência. O nome do instituto aqui é Instituto Anísio Teixeira. Uma vez eu estava tentando fazer uma apresentação e aí a inteligência artificial me trouxe uma frase de Anísio como se fosse de Paulo Freire. Então, é uma outra maneira, é uma outra necessidade que a gente tem para estar alerta, porque às vezes não é uma desinformação intencional, no sentido de ter alguém de uma forma organizada provocando aquilo. Às vezes é uma limitação dos bancos de dados em que aqueles modelos são treinados, porque tudo isso parte de bancos de dados. A gente tem, quando a gente pede alguma coisa para o ChatGPT, para alguma IA, ela pesquisa tudo que está na internet sobre aquele tema e traz algum retorno. E, eventualmente, o que está naquele tema tem incorreções ou tem vieses, ou tem, como eu falei antes, referências ocidentais, brancas, do norte.
e por isso é tão urgente que existam políticas para que o país e, eventualmente, os estados desenvolvam também seus próprios modelos com bancos de dados próprios, para que a gente tenha alternativas a essas questões. Eu falei também que tudo isso tinha uma questão muito relacionada a futuro profissional quando a gente fala de educação, né? A gente não pode mais conceber profissionais que não se relacionem com o conhecimento básico, intermediário e avançado das mídias. É por tudo isso que eu falei aqui, que são habilidades reconhecidamente do século XXI. Eu incluí aqui a ideia da autoria híbrida, por conta de nós exercermos e sabermos identificar os produtos feitos junto com a inteligência artificial, mas, primeiro, a gente fala de habilidades do século XXI como se fosse uma coisa para frente. E a gente continua falando de habilidades do século XXI. Mas a gente está no ano 2025, e até onde eu me recordo, a gente considera que uma nova geração é a cada 25 anos. Então, a gente já tem toda uma geração no século XXI e a gente continua falando das habilidades do século XXI. É muito importante a gente sair dessa perspectiva de futuro, de algo que fosse chegar, para uma perspectiva de presente, de algo que está aqui. Claro que, como eu falei, a gente está na ponta do iceberg, está no início. Então, a gente tem uma curva grande de aprendizagem, uma curva grande de tecnologias de aprofundamento de uma inteligência artificial. A gente pode prospectar futuros, ter uma ideia do que vem para ali, mas mudanças muito mais radicais podem chegar. O que a gente tem que entender é que isso não é um futuro, o século XXI não está na frente, a gente está vivendo o século XXI há 25 anos. Então, às vezes a gente tem as discussões e fica numa certa reflexão sobre as coisas, isso nos paralisa um pouco e impede que a gente também seja competitivo, se aproprie dessas tecnologias e perceba que, se a nossa população não tiver esse nível de apropriação, nós vamos ter massas de desempregados enormes. Eu não sei se alguém aqui se dá conta que plataformas como Uber, como, sei lá, iFood, que são intensivas em situações mais autônomas de entrega ou de serviço, elas acolheram uma massa de trabalhadores gigantesca que foi desempregada, que saiu eventualmente de colocações de mercado de trabalho. E, num futuro muito próximo, essas pessoas que fazem ações repetitivas de entrega ou de pessoas para destinos ou de materiais, de produtos, também vão deixar de existir. Porque os carros autônomos, os mecanismos de entrega autônomos já são também desse presente. Não estão em futuro nenhum, já são do presente. E aí, claro, a velha história que já está meio repetida, que a inteligência artificial não vai tirar diretamente os empregos, que, em geral, é dita por pessoas que trabalham em empresas de inteligência artificial. No meu ponto de vista, vai existir bastante desemprego somente pela inteligência artificial, mas também vai existir desemprego adicional pela concorrência entre quem lida com inteligência artificial e quem não lida com inteligência artificial. E aí, gente, eu estou usando a inteligência artificial porque é o que está na ponta. Mas, por favor, incluam no conjunto de conhecimentos de mídia, tecnologia agregado aqui à IA, tá? Eu estou falando meio que disso tudo. E aí, claro, o que é necessário? Um uso crítico e criativo da tecnologia, porque tudo que está sendo dito aqui, e inclusive da ação mais autônoma das máquinas,
não envolve até criação, mas não envolve tanto imaginação, porque são criações a partir do que já existe. Então, a gente tem esse diferencial próprio do ser humano da imaginação. Inclusive, eu costumo dizer que quem criou as leis da robótica não foi um cientista, não foi um criador de tecnologia, foi um criador de histórias, que foi o Isaac Asimov, que criou as 3 leis da robótica, se não me engano, no livro Eu, Robô. Então, a gente tem que saber como atuar. Eu fico dizendo para alguns colegas educadores que o professor que exerce a educação bancária, que acha que ele é o detentor do conhecimento, que ele vai fazer palestras para os estudantes, talvez esse seja rapidamente substituído por um robô que consegue reproduzir toda aquela informação e que simultaneamente consegue prestar atenção em 30, 40 estudantes na sala de aula, entendendo pela fisionomia, pela aprendizagem de máquina, como estão, qual é o estado emocional daqueles estudantes, como aqueles estudantes estão, se eles estão prestando atenção ou não, e reagir, e às vezes reagir de uma forma mais personalizada em relação a eles. Mas o professor que constrói laços afetivos, que se coloca numa outra relação capaz de imaginar, de apoiar os estudantes, a gente não tem nenhum dispositivo no horizonte próximo que vai poder substituir ele. Então, esses profissionais, os estudantes, mas eu estou falando aqui, isso se aplica a todos os profissionais de um mundo mais contemporâneo, precisam ser capazes de ter uso ético dessas tecnologias, e, de novo, uso ético que respeita a privacidade, direitos autorais, diversidade, mas também tudo isso a partir de criações com inteligência artificial, ou seja, respeitando também a fontes fidedignas de informação, para não promover desinformação. Então, tem um caldo um pouco mais profundo aqui nessa questão do uso ético, quando a gente bota IA no meio. A capacidade de análise crítica, quer dizer, fazer filtros, entender que, às vezes, o que a gente, com quem ou para quem a gente está se comunicando é fruto de uma leitura e de uma demarcação algorítmica, hoje é uma manipulação digital, então a gente tem que compreender isso e criar de forma sempre usando o nosso grande diferencial, que é a imaginação. E a Bahia? Como é que a Bahia está nesse contexto? Tá chegando aqui, já no final da apresentação, a Bahia criou recentemente o componente curricular Educação Digital e Midiática, antes, inclusive, de uma orientação mais explícita em relação à educação midiática do Ministério da Educação. Nós estamos em desenvolvimento de um plano de educação midiática e nós, liderados aqui pelo Instituto Anísio Teixeira, nós criamos, desde 2023, essa iniciativa das agências de notícia na escola, que aí eu vou pedir licença para sair dessa apresentação e percorrer aqui um outro canal que apresenta as agências de notícias, e aí vocês, nada melhor que ele se apresentando. Então, depois de 17 anos de existência, finalmente conheci as agências de notícia, elas falo com alegria e promovem justamente isso, a autoria de professores e estudantes colocados numa situação horizontal em que eles praticam e conhecem a imagem da educação midiática a partir desse exercício de expressão, de buscar produzir conteúdos noticiosos e informações fidedignas. Eu vou, apesar de ser emocionante esse discurso aqui do estudante, e de me comunicar com o mundo e deixar minha marca. Deixa eu só deixar ele terminar de falar ali, mas isso tem acontecido por toda a Bahia, porque também é super interessante perceber que, ao invés de entender os estudantes como receptáculos de informação, se a gente compartilha a possibilidade deles comunicações, estética, empoderamento, potencialização. Perdão, eu esqueci, é porque eu não estou escutando o vídeo aqui, desculpe, mas era importante vocês escutarem um pouquinho do vídeo. A gente
quando a gente compartilha e dá autonomia, a gente ensina autonomia. A gente não pode decidir tudo pelos estudantes e depois querer que eles sejam cidadãos criativos, autônomos, capazes de se comprometer e se responsabilizar por N processos, se a gente trata o estudante o tempo todo como alguém que precisa que outro decida por ele ou por ela. Então, com as agências, a gente promove educação midiática, ao mesmo tempo a gente promove desenvolvimento socioemocional, e ao mesmo tempo a gente provoca os professores, que são os orientadores aqui, perdão, que trabalhem com outras metodologias na promoção da aprendizagem. As agências, hoje nós temos, então, assim, promovem tudo que eu estava falando há um pouquinho de tempo atrás. E nós estamos na perspectiva, hoje nós temos 88 agências de notícias. Só que a coisa andou, deu tão certo que a gente está com a perspectiva de expandir as agências de notícias para as escolas de educação integral e de educação profissional, onde existe o componente curricular de educação digital e midiática. Então, vamos sair de 88 para uma escala de centenas. Assim, no limite, nossas 770 escolas nessa circunstância. E aí, hoje, a agência aqui, de notícias do vocês Colégio Leila estão Janaína ouvindo recebeu o a Yati agência que Box, recebeu o kit do recebido Yati muito Box. especial para o portal, que traz muitas novidades. O E esse Yati kit nos do Yati presenteou com Box, crachás, blocos de anotações e deixa 3 ela terminar de cartões, falar. onde há objetivos 3 cartões com desafios. E olhem como a gente já usa a inteligência artificial para adequar o que seria uma pauta jornalística numa linguagem muito mais próxima dos estudantes, com um card aqui, com estrelas de dificuldade, card colecionável, botando aqui os temas, mas também com um QR Code para aprofundamento dessa pauta. Só que esses cards, o que ela chamou de desafios, eles são processos de sugestões de pautas, porque as agências têm autonomia para, no território ou na escola, decidirem o que é que eles vão produzir de conteúdos noticiosos. E aí, aqui, a gente, claro, isso, perdão, eu passei aqui rápido, porque tem uma outra informação, mas aqui uma dos nossos estudantes entrevistando o governador, então, o governador Jerônimo, a secretária Rovena ficam sendo abordadas onde quer que vão aqui no estado pelos nossos estudantes das agências de notícias. E, claro, isso tem um investimento na compra de equipamentos e tudo também para disponibilizar para a atuação dessas agências, que agora com essa expansão a gente também está numa perspectiva de um investimento significativo. E aí a gente faz formações com professores e estudantes ao mesmo tempo, que também é uma quebra de paradigma. A gente não só forma professores, porque às vezes você tem estudantes que têm um conhecimento técnico de um programa, de uma forma de filmar, de uma forma de trabalhar com algum software mais avançado que o do professor. E o professor tem que saber que ele também é incompleto, que ele precisa aprender coisas. Isso é uma mudança de paradigma grande. Por outro lado, normalmente esses professores têm repertórios maiores, principalmente de uma análise crítica, um pensamento crítico, reflexões sobre ética, que também são aportes essenciais que os estudantes precisam. Então, a gente tem que ser capaz de promover essa complementaridade, sabendo que isso são incompletudes e que vão ser sempre incompletudes, porque nós somos humanos. E aí, perdão, acho que eu passei aqui. Eu vou pausar a tela aqui só para que vocês possam ler relatos de professores de como essas agências estão promovendo transformações nas escolas, transformações que envolvem performance, que envolvem desempenho acadêmico, mas também que envolvem um desenvolvimento socioemocional dos estudantes e uma relação melhor de pertencimento dos estudantes com as escolas, com a comunidade escolar. É importante perceber isso, que as escolas, principalmente escola pública, numa sociedade tão desigual como a nossa,
quem falava da escola era um terceiro de fora da escola, que, em geral, falava sobre ausências e sobre incompletudes das escolas. E agora, esse poder de falar sobre a escola também está na mão da comunidade escolar. E aí as escolas, elas começam a ter processos mais interessantes de identificação, identidade e pertencimento. Claro que o que é problema nunca vai deixar de ser falado, mas a gente tem uma polissemia maior do que está sendo dito. Aqui é só uma foto de uma formação nossa, e que esse conjunto de pessoas aqui na formação já deixou de ser o nosso universo há muito tempo, tá? Isso aqui é quando a gente podia reunir as pessoas e tirar uma foto usando um drone, que é uma outra também mídia nova, que está sendo cada vez mais utilizada, e que a gente também, como Instituto Anísio Teixeira, a gente vem se apropriando e fazendo uma jornada de uma curva de aprendizagem também no próprio uso dessas tecnologias. Eu falei aqui de IA, eu falei de drone, eu estou falando de realidade virtual, tudo isso também são tecnologias que não tem jeito, gente. A gente não tem mais aquele tempo de entender o que é uma tecnologia, ter processos de reflexão sobre a tecnologia, de aprendizado de uso, para depois compartilhar com conjuntos maiores de pessoas. A gente tem que aprender fazendo. Nunca foi tão atual o que o John Dewey falou há 100 anos atrás, de aprender fazendo. Eu costumo dizer que, no caso dos professores, é learning by teaching, que é aprender ensinando, para que a gente possa ter também uma dinâmica maior de nunca ficar para trás, de não excluir, separar a escola, mais ainda da sociedade que vive essas revoluções constantes. E aí eu vou interromper aqui o compartilhamento e encerrar aqui a apresentação para que a gente também possa dialogar um pouquinho. Então, deixa eu... queria deixar todo mundo muito à vontade para a gente também abrir aqui um momento de conversa, né? Ô, professor, obrigada, foi ótimo, foi ótimo. Você trouxe, assim, vários pensamentos novos, né? Estamos aqui, como eu falei, na nossa 8ª rodada desse tema, e a gente já ouviu, assim, muitas ideias de como lidar, com tecnologia e educação ao mesmo tempo, né? Vendo principalmente que os jovens estão cada vez mais ansiosos e dispersos e desinteressados até da escola, do ensinamento que a escola está passando. E ver que existem projetos que tentam resgatar essa criatividade, né, e trazer a internet de forma tão crítica e criativa é muito importante. Então eu vou abrir aqui para perguntas, nosso colega aqui, Enésio, já está com a mão levantada, então vou passar a palavra aqui para Enésio. Primeiro, assim, parabenizar, deixa eu baixar minha mão. Parabenizar, Yuri, pelo seu trabalho no Instituto Anísio Teixeira. Eu tenho acompanhado pelas redes, também pelo Instagram do Instituto. E eu queria fazer uma pergunta que diz respeito, assim, a como lidar com a perspectiva do não futuro das juventudes, né? Porque eu lembrei até de uma fala de Miguel Nicoleles, que ele afirma, assim, que a inteligência artificial nem é inteligência e nem é artificial, né? E que, na verdade, a gente vive uma perspectiva de ausência de futuro. Ele afirmou assim: se tudo que você vai fazer daqui para frente é baseado em um banco de dados do que já foi feito, você não tem futuro, né? Então, a minha pergunta seria assim: qual o desafio que você percebe, né? Dentro dessas novas mídias e tanta coisa bacana que o Instituto Anísio Teixeira tem feito aqui no estado da Bahia, em benefício da educação baiana nessa era digital, como é que você percebe esse sentimento de desesperança ou desalento em uma parte das juventudes? E como lidar com isso? Quer dizer, como fazer com que esses projetos sejam um estímulo para que esses jovens possam ver o futuro ou construir um futuro? Poxa, obrigado, Enésio, obrigado, Aline, pelas palavras e também pelas inquietações. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender que a gente vive num contexto
ainda muito desigual. O Brasil ainda é um dos, por maior que sejam os esforços recentes, principalmente de governos como o do presidente Lula, mas a gente tem, isso não é linear. Então, a gente tem muitos enfrentamentos, muitas idas e vindas, e do mesmo jeito que o Brasil agora saiu de novo do mapa da fome, o Brasil tinha saído e entrou, né? Então, isso tem uma questão macro de quando você vive numa situação de muita desigualdade, é muito difícil você ter horizontes, você ter uma projeção de futuro. Isso, de um lado, acho que a gente tem que entender nosso contexto e pensar numa mudança societária. É quando a gente pensa no imposto de renda progressivo, quando a gente pensa em que os ricos efetivamente paguem imposto e os pobres ou a classe média deixe de pagar imposto, faz parte da mudança societária. Então, a gente nunca pode perder esse horizonte que complementa qualquer discussão, qualquer ação que a gente for fazer. Agora, eu também queria dizer que, da mesma forma que a gente, eu falei aqui que a gente tende a escolher tudo pelos estudantes, assim, vou fazer um paralelo muito chulo aqui, muito, muito raso, tá? Imagino que todo mundo aqui tenha serviço de streaming, o mais famoso Netflix. Você escolhe os filmes que você vai ver. Alguém se interessaria de assistir um conjunto de filmes que outras pessoas escolhessem? Não. Então, assim, nós temos uma chaga que foi denunciada pelo Paulo Freire muito tempo atrás, que é a educação bancária. Uma lógica de que os protagonistas são os professores, porque eles são detetores de conteúdo, e eles vão transmitir conhecimento para os estudantes, sem levar em conta história dos estudantes, sem levar em conta interesses dos estudantes, e assim, é incrível que como a gente tem educadores brilhantes no Brasil, e como tem muitos movimentos de educadores que combatem isso, e que a gente acaba voltando para a lógica da educação bancária. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova é de 1932. Quem quiser, leia e veja como é atual. Então, eu acho natural que seja desinteressante. Eu acho natural que os estudantes que estão ali, por obrigação, não estão... não escolhem nada. É verdade. Porque a escola, assim, quem decide sobre a escola, o Ministério da Educação, depois a Secretaria da Educação, depois os diretores de regionais de educação, depois os diretores da escola, o professor, talvez algum estagiário no meio e, por último, o estudante. Se é assim, não tem interesse que exista. E aí, eu acho legal que as agências de notícias, elas são também uma prova de conceito. Quando você tem formas de aprender com autonomia, e Nelson deve ter falado isso aqui na outra sessão bastante, quando você tem formas de aprender que estimula a criação, estimula o exercício da imaginação, primeiro, você tem um compromisso. As pessoas se comprometem a fazer aquilo. Isso assim, as pessoas tendem a achar que não, que os estudantes não vão querer fazer nada, ao contrário, eles se comprometem com aquilo. Yuri, e com liberdade a partir do conhecimento da sua própria realidade, né? Que é o mais interessante. Exatamente. Entendendo a própria realidade, como hoje, esse mundo híbrido que a gente vive, digital, que a minha realidade é a realidade analógica, aqui, com quem eu me relaciono diretamente, e a realidade mediada pelos meios, pelas mídias, pelo meio de comunicação, e eu posso, por exemplo, ter na minha realidade, ter alguma coisa importante para mim, o universo do Harry Potter. Como eu já vi uma estudante, alguns anos atrás, se apresentar com um violino pop, não um violino clássico, com um cordão aqui com as relíquias da morte de Harry Potter. Ou seja, ela não estava limitada ao território físico dela, ela se conectava com o movimento mundial, global, né? Então, vamos lá, só retomando aqui, e deixa eu ser sintético, porque também a Edgar já está aqui com a mão levantada. Uma parte do desinteresse é desinteresse porque a escola, do jeito que ela é feita com a educação bancária, é desinteressante. E
se a gente encontrar maneiras de incluir, do mesmo jeito que a gente fala de incluir os pobres na sociedade, no orçamento, né? Se a gente encontra maneira de incluir os estudantes e os jovens nas práticas pedagógicas como também capazes de tomar decisão, capazes de produzir seu próprio conhecimento, a gente muda isso aí. E Concordo. muda de um jeito que é aprender mais e gerar mais desenvolvimento deles próprios socioemocional. E é por isso que nossa secretária Rovena Brito ela é louca do protagonismo estudantil, de querer sempre trazer os estudantes para exercerem a sua cidadania. Tá? Deixa eu parar um pouquinho aqui, interromper Obrigado, e escutar. Contemplou, beleza. Obrigado, Yuri. Obrigada, Yuri. Eu vou passar a palavra agora para Edgar. Yuri, bacana a sua apresentação, as ideias, sua abordagem. Fiquei surpreso com a história das agências de notícias. É muito interessante entrar mais nesses temas. Mas, como sempre nessas histórias, a gente está, como disse você, e muitos pensadores da educação, alguns que influenciaram Anísio Teixeira, não é? Há 100 e tantos anos atrás, que aprendendo, a gente vai fazendo e aprendendo. E agora, isso é mais importante do que em qualquer tempo, porque a gente acelerou o mundo e os processos têm uma dinâmica muito grande. Então, a gente tem que ir fazendo e aprendendo mais e mais rápido, tendo capacidade de acompanhar os processos. Bom, isso é apenas uma introdução para fazer a pergunta que eu queria te fazer. Nós entrevistamos muita gente, lemos alguns filósofos para nos preparar para essa conversa com vocês e ficou assim, algumas coisas ficaram muito claras e até já as pessoas, alguns desses analistas já começam a convergir muito em determinados aspectos. Ou seja, no mundo de hoje, a disputa por conteúdo, digamos, vamos chamar narrativa, que eu acho que esse termo é muito genérico, mas chamando aqui, que no fundo, é disputa que envolve controle de espaço político, controle de espaço econômico, controle de espaço visual, social. Ou seja, usando uma dinâmica das redes sociais e esse apelo sensacional, porque afeta todos nós, do uso do telefone. Esse conjunto de coisas levam a problemas emocionais das pessoas, não é? Leva a problemas emocionais. E muitos comentam como isso leva à desinformação, como você comentou, tá certo? E aí é que a minha pergunta é o seguinte: nós estamos aqui muito preocupados como você se insere com conteúdos positivos neste ambiente, para disputar concretamente como os evangélicos fazem, o varejo do mundo inteiro faz, comandando as decisões de compras, etc. e tal. Vocês têm algum trabalho com essa característica de você tentar inserir nesse processo, construindo conteúdos que possam ajudar principalmente jovens, né? Mas também as famílias, hoje é todo mundo, como você disse, principalmente as famílias, a pensar criticamente, a refletir sobre esses processos altamente concentrados de notícias falsas, não é? Vocês estão preocupados com isso? Nós estamos querendo
Inclusive, depois nós queríamos conversar um pouco com você sobre uma ideia que nós temos. Mas, como você estuda essa área e avançaram muito, parabéns ao IAT também, é a questão para nós assim, muito forte hoje e difícil de solucionar. Então, se você não tiver, não se preocupe, porque todos nós estamos procurando. Tá bom, Yuri. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Edgar. Eu acho efetivamente que a gente tem algumas questões de entendimento, né? Às vezes a gente ainda fica um pouco com um olhar da educação midiática e de uma preocupação que era anterior, que era dos grandes conglomerados que tentavam induzir ou disfarçar a informação e denunciar um caminho. Hoje, os grandes conglomerados, primeiro que eles lucram com a polêmica. Então, é interessante do ponto de vista das Big Techs que exista a desinformação, que exista a denúncia da desinformação, porque você vai ter uma polêmica, você vai ter uma grande atuação de todo mundo na defesa ou na acusação daquilo. Então, a gente tem uma dificuldade, que aí tem uma dificuldade que é de regulação, e tristemente a regulação caminha num passo século XIX, não é nem século XX, quando a gente precisa que ela caminhe no século XXI. Então, isso é regulação. Se eu não regular e responsabilizar essas plataformas por promover ativamente a desinformação para ter mais visualizações e aí com isso lucrar mais, a gente não resolve o problema, né? Eu estou falando aqui do ponto de vista macro, tá? A gente tem soluções mitigadoras, mas a gente não tem uma solução global do problema, pelo menos numa escala grande. Além disso, a gente também não consegue, e aí eu falo de uma parcela da população, não consegue entender e se apropriar rapidamente dessas gramáticas. A gente tenta também, aí não mais como século XIX, mas produzir informação como século XX, pensando muito em discurso. Percebam que hoje você tem uma mistura, uma amálgama quase de consumo e de compartilhamento de informação que é combinado com compartilhamento de experiência. Então, não é um discurso racional, é uma relação emocional que eu desenvolvo, eu me encontro, eu influencer, né? Eu influencer me encontro com as pessoas que vão querer se mobilizar para me ajudar a bater metas, porque elas se aderem a mim, elas não aderem a um discurso. Então, tem umas mudanças de gramática que eu acho até para um embate, um embate gramsciano, né? Até para um embate assim, por hegemonia, a gente precisa também entender essas gramáticas. E aí é um outro passo de instituições, e inclusive eu estou falando de instituições, até instituições partidárias, mas desse mundo da democracia representativa, que precisam se atualizar e entender melhor como funcionam essa nova arena global de produção de informação. Mas tem uma coisa que o mundo corporativo aprende rapidinho, que é ser ágil. Eu estava ontem numa reunião de uma Big Tech, quer dizer, na relação com a educação, que é o Google, que o pessoal fala, olha, o problema é você ser omisso, você tem que fazer e errar rápido para aprender rapidamente com o erro. E a gente ainda fica, e aí, pensando como Estado, com muita dificuldade de lidar com o erro, sendo penalizado e tudo, não entendendo que a gente também tem que ter dinâmicas mais ágeis. Não estou falando para a gente repetir modelo de Google, nem de nada disso, mas que a gente tenha que ter dinâmicas mais ágeis.
no nosso cotidiano, no nosso fazer. Porque importa um pouco produtividade. E aí, assim, quantos de nós conseguem trazer e se apropriar de IA para processos simples? Eu estou falando de resumir e-mail, gerar uma apresentação como eu gerei para vocês aqui agora. Não foi uma apresentação feita pela IA somente, é autoria híbrida, mas isso vai aumentando produtividade também e aumentando nossa escala, nosso alcance de atuação. E não tem jeito, gente. O capital, ele faz isso numa velocidade enorme. Se a gente não faz isso também, a gente fica para trás e vai ficando desconectado dos processos. Eu tenho uma analogia que eu digo assim, olha, o Estado foi criado para proteger o capital, para proteger poder, preservar poder. E a gente disputou o Estado, se Nelson tivesse aqui, ele ia dizer que a gente hackeou o Estado, e o Estado hoje serve para preservar direitos. Claro, numa disputa grande, ele também tira direitos, mas ele também serve para preservar direitos. Então, a gente tem que fazer um pouco a mesma coisa com a inteligência artificial. Se apropriar dela, inteligência artificial e todas as novas tecnologias, tá, gente? De novo. Se apropriar dela e disputar com ela, usando, disputar os processos, fazer as disputas. E aí, deixa eu retomar só uma coisa que a Nésio falou, que eu não pontuei, e que é totalmente correta, Nésio. Assim, a gente está trabalhando a partir, as IAs e tudo, trabalha a partir do que está instituído, do que foi produzido até hoje. Então, esse poder humano de imaginar, de criar, mas principalmente de imaginar, é o que sempre vai fazer diferença. E aí, meio que a ideia é usar a inteligência artificial, que não é artificial, tanto que eu falo de autoria híbrida, né? Humano-máquina, que não é criativa, a gente vai usar ela para simplificar, acelerar outros processos e concentrar energia na imaginação, na criatividade, nisso aqui que a gente está fazendo, que é um debate de ideias que vai promover outros desdobramentos que, eventualmente, uma IA que vai repetir o que já existe não conseguiria fazer. Obrigada, Yuri. Não sei se Edgar quer completar com alguma coisa. Olha, eu acho que um tema desse aí a gente não para de falar nunca. Ficaríamos aqui por muitas horas, tá certo? Se tivesse uma cervejinha no final da tarde, acelerava ainda mais a conversa. Mas é o seguinte, Yuri, a gente aqui fez uma série de estudos e a gente está concatenando um estudo, o resultado desses estudos. Nós fizemos uma análise de regiões da Bahia, onde nós chegamos à conclusão que tem 2 regiões da Bahia que tiveram processos de desenvolvimento diferentes, mas com um traço comum: a presença forte de uma atividade de educação, uma educação, digamos, a não formal, prioritariamente para explicar o processo. Uhum. Por incrível que pareça, uma região no método Paulo Freire e a outra região no método Anísio Teixeira, certo? Essas 2 regiões mostraram que elas tiveram repercussão no processo de desenvolvimento em função desta educação que resultou em comportamentos familiares com mais atenção à saúde, à educação, a uma relação mais amigável e uma série de outros fatores também ligados ao mundo do trabalho e que nós imaginamos, é preciso ainda mais pesquisa para comprovar. A gente está tentando fazer isso aí, mas é preciso recursos, condições para a gente fazer. Nós compreendemos que isso pode ter explicado
que nestas regiões os municípios têm características muito próximas de municípios pequenos da Bahia, mas com menor grau de pobreza. Certo? Isso é um fato muito interessante que a gente precisava investigar. Ou seja, esta educação baseada em conteúdos que são conteúdos que ensinam a pessoa, induzem as pessoas a refletir sobre pensar para a vida, usando aí as expressões de Anísio Teixeira, educar para a vida. Ele começou lá na região de Caetité e por ali, em 1910. Nós usamos os dados do censo de 2010. 100 anos depois, nós tivemos ainda respostas, provavelmente, desse processo. Olha que coisa muito interessante. Então, eu compreendo, e baseado nessas coisas todas, que, digamos assim, a depender desse conteúdo que você dá, você pode induzir a eleições, evidentemente, por aí que se vai, né? Induzir não vou nem falar de nomes aqui, tá certo? Mas induzir as eleições, induzir comportamentos e criar, digamos assim, um excesso de informação que gera uma de desinformação que deixam a maioria das pessoas atordoadas por não ter uma base de educação, de compreensão da vida, de crítica a processos de desenvolvimento, como tem acontecido. E nós estamos avançando nisso. Por isso que eu estou querendo explicar mais uma vez a nossa preocupação aqui na questão de você induzir determinados conteúdos, formas de fazer as pessoas refletirem sobre isso. Bom, tem gente que não concorda com isso, evidentemente, mas nós estamos em processo de discussão. É isso. Obrigado. Se você me permitir, eu tenho algumas provocações também com isso, porque às vezes a gente estabelece uma linha muito direta entre escolarização ou renda e uma facilidade ou dificuldade para desinformação, né? E se a gente for verificar, você tem muitos dos perpetradores, daquelas pessoas que compartilham ou são, entre aspas, convencidos pelos tios e tias do Zap, ou os dois, não são pessoas mais frágeis do ponto de vista de renda, ou não são pessoas desescolarizadas, né? Tanto que resultado de eleições e de contraposição de discursos, a gente pode olhar esse desenho e a gente pode entender um pouquinho que nem sempre isso se verifica. Então, é uma questão mesmo a ser estudada, porque, claro que eu acho que processos de educação mais relacionados com a vida e mais relacionados com processos produtivos, como defendia muito Anísio, isso tende a gerar melhor situação de renda. Só que eu não sei se necessariamente ele vai implicar numa relação melhor com a desinformação, com uma relação mais interessante com a navegação nesse mundo hoje que a gente está falando aqui durante essa tarde das mídias e de como a gente pode eventualmente combater esses excessos ou esses mau usos, né? Então, eu acho que ainda tem uma polêmica aí que dá muita pesquisa. Eu acho muito importante a gente entender profundamente esses processos e entender também que mudança nas metodologias educacionais muda diretamente
a qualidade de vida das pessoas. Isso, para mim, é claro. E aí, é claro, quando a gente tem dados objetivos que consigam fazer uma correlação, a gente tem muito mais riqueza para defender mudanças no cotidiano da educação também. Obrigada, Yuri. Eu vou passar a fala agora para nossa colega aqui, Sara Luane. Ela é do programa Primeiro Emprego. Sara. Boa tarde. Todo mundo me escuta? Sim, Sara. Boa tarde. Boa tarde, Yuri. Tudo bom? Minha pergunta ela vem com um texto antes para explicar, porque senão fica meio confuso. Os jovens entre 16 e 24 anos são os que mais usam tecnologia hoje no Brasil. São também um público em fase de construção do senso crítico e que já participa ativamente da vida política, inclusive votando. No entanto, percebo uma ausência de estratégia de divulgação por parte do Estado da Bahia voltadas para os programas de política pública que tem, voltada para esse público, principalmente no que diz respeito a programas e políticas que os beneficiam diretamente. Essa falta de visibilidade acaba abrindo espaço para críticas, afinal, como alguém que pode valorizar ou defender o que nem sabe que existe? Diante disso, como você enxerga o papel da comunicação pública em alcance e engajamento? Esse público jovem que está hiperconectado, mas muitas vezes diante das ações do Estado. Porque eu fui aluna de escola pública técnica e eu percebi muito que falta uma divulgação dentro das escolas e falta uma divulgação no estado todo, assim, porque eu não percebo, eu vim saber que existia uma COJUVE, que era a Coordenação de Juventude da Bahia, quando eu ingressei no projeto Primeiro Emprego. E aí eu fiquei, nossa, como é que existia uma coordenação de juventude? Eu não sei, e eu sou cidadã baiana, eu não sei nem que o Estado promove isso, que é uma coordenação que tem que estar ali ao pé das leis que promovem benefício para a juventude. Então, eu nem sabia que isso existia. Vim saber também do projeto Primeiro Emprego, porque meu pai trabalhava dentro do Estado, e aí tinha primeiro emprego dentro do órgão dele, e ele foi se informar o que era. Mas na minha escola também não teve essa dinâmica da gente saber o que é o primeiro emprego, como o primeiro emprego funciona, que ingressa técnicos formados pela escola pública estadual. Então, só vim saber por causa disso. Imagine as pessoas no interior do estado, que não sabem dessas políticas públicas, que não sabem dos projetos de política pública do estado e que procuram afins para se ingressar no mercado de trabalho ou até mesmo uma outra qualificação e não sabe que existe isso dentro do estado, mas o estado não faz essa divulgação, não tem essa comunicação com a gente apropriadamente, não tem essa comunicação a fim de nos afetar. Obrigada. Oi, Sara, obrigado a você por estar aqui participando com a gente. E assim, é muito importante a gente ter. Eu acabei de defender a importância do protagonismo e que as pessoas se coloquem, né, se expressem. Então, você que viveu isso, né, você que viveu na pele, é muito bom você trazer essa perspectiva. Então, de novo, um duplo obrigado aqui. Primeiro que, assim, a gente tem, de fato, um leque gigantesco de programas e políticas sociais focadas na juventude. Eu tenho vários egressos da escola pública que ficam reclamando, na minha época não era assim, eu não tinha isso e tal. Então, a gente tem desde um reforço na alimentação escolar, que antes era biscoito e suquinho de caixa, agora tem refeições nas escolas, com muito mais dinheiro investido para alimentação, entendendo que os estudantes pouco alimentados ou por conta da desigualdade social que não tem condições de se alimentar nas suas casas, a escola acaba
também atuando nesse sentido de segurança alimentar, mas a gente tem, como você falou mesmo, os líderes escolares, que é uma ação direta das políticas de juventude. A gente tem o Bolsa Presença, que é um programa que remunera estudantes e que inspirou, junto com outras políticas públicas, o Pé de Meia, que são programas que estimulam a permanência. A gente tem o Primeiro Emprego, que a própria Sara é beneficiada, o Partiu Estágio, para a permanência nas universidades também. Programas de monitoria para os estudantes que são um pouco melhores, têm uma performance acadêmica um pouquinho melhor, ajudarem os seus colegas. Então, tem um leque bem grande de políticas públicas voltadas à juventude, mas por onde esses jovens navegam, não é por onde as políticas públicas navegam. Você tem que ter uma coincidência. A questão do algoritmo que eu estava falando. Vocês estão vendo as informações compartilhadas e Sara e os outros colegas de Sara vão ver coisas que eles gostam, que eles curtem. E poucas vezes também a juventude acaba curtindo a questão do institucional. Então, não é que não se informe, mas a bolha do algoritmo tira essa informação das telas e dos momentos por onde vocês enxergam. Só para vocês verem, gente, hoje a TVE, que é a televisão pública do estado da Bahia, tem alcance em todos os municípios, em toda a Bahia. O sinal da TVE chega em toda a Bahia. Eu não sei dizer hoje se chega mais a TVE do que a TV Bahia. Talvez, mas assim, são televisão. Me diga, Sara, quanto de televisão você vê por dia? Não vê. Então, você está entendendo? Tem uma mudança geracional de comportamento e que essa mudança de comportamento, quem orquestra é o algoritmo. A gente tem tentado furar bolhas, tá? E quando a gente tem o exercício das agências de notícias de conteúdos produzidos por jovem, também tem essa intencionalidade de furar bolha. Por exemplo, eu descobri vários estudantes que só fizeram Enem porque a informação dos prazos de inscrição do Enem chegou não pela comunicação oficial, mas pelas agências de notícias. Então, isso é uma disputa, né? Mas uma disputa num contexto que quem organiza a informação é o algoritmo que vai tender a te dar mais do que você vê mais. Então, a informação existe, está ali, tem campanhas, mas nem sempre alcança porque você tem uma gestão da informação que é feita de uma forma que vai além da governança, da capacidade de atuação do Estado, por exemplo. Entendeu? Licença aqui que eu vou rapidinho só concluir. Mas, Yuri, como eu falei, a gente tem um senso crítico, a gente cria um senso crítico. Hoje a rede social, ela é predominantemente de senso crítico. A gente cria ali, mesmo a gente tem informações dentro das redes sociais. Hoje, a direita do Brasil, ela predomina muito dentro das redes sociais. E ela navega muito, principalmente entre os jovens. Eu percebo muito isso porque eu tenho uma comunidade de amigos diversa. Então, ela sai bem ali direcionando várias pessoas e atingindo um ponto que as pessoas têm de conhecimento que é errado, que às vezes eu fico, meu Deus, é tão distorcidas as frases, as falas, mas levam as pessoas a ter um entendimento que o Estado está sendo errado, o Estado não está sendo coerente, o Estado está abandonando, o Estado não está preservando seus cidadãos. Então, quando isso vem de um impacto, acaba globalizando, vamos dizer assim, dentro dos jovens, a gente tem uma votação como a gente teve do Bolsonaro, porque eu tinha 16 anos na época, eu estava na escola, e aí tinha uma mobilização dentro da escola, que principalmente dos cristãos, de fazer o título de eleitor e ir votar. Então, eu tive que fazer meu título de eleitor para ir votar contra. Porque eu disse assim, não, eu não tô, eu tô vivenciando isso aqui, eu não vou ser
sabe? Eu não vou ter esse peso na minha consciência de estar deixando um país do jeito que está. E as pessoas foram votar. Eu vi gente de 16, 17, 18 anos irem votar, assim, em massa, contra o Brasil, porque falaram muita coisa saiu no jornal, muita fake news saiu naquela época, e até hoje tem, né? Tanto que a gente vê um dos deputados aí, o Nicolas Ferreira, fazendo barbárie dentro das redes sociais, e ele ser muito visualizado, as pessoas comentarem sobre ele, e ele ser uma mídiazinha assim, de jovem a se seguir. Mas o Estado, será que o Estado ele não tem que mudar um pouco a curva dele para começar a atingir outros patamares, ter outros acessos de jovem? No Spotify mesmo, às vezes eu escuto o Estado de São Paulo anunciando algumas coisas assim, que eu fico, por que a gente não tem essa ligação dentro do Estado da Bahia? Porque o Estado da Bahia não tem essa ligação também com outros acessos também de comunicação? A gente tem sempre que ter aquele meio de comunicação certinho, a gente não pode ultrapassar outras coisas, outras barreiras, porque dentro da mídia de redes sociais, para um influenciador ficar aqui em cima, ele paga site de fofocas para ele ficar ali gerando conteúdo ali dentro dele. E o que o Estado pode fazer para ele alcançar essa mídia dentro dos jovens e dar uma direção de entendimento sobre o comportamento deles, que afetam também no legislativo, na nossa governança, na opinião que eles também têm que dar dentro do Estado para melhorar mesmo a qualidade de vida que a gente tem e a nossa educação. Você está super certa no sentido de que a gente não conseguiu ainda, uma parte da sociedade, aprender a gramática disso, aprender como se faz, né? Tá na curva de aprendizado. E aí, eu tenho que dizer que as grandes empresas, que são, em geral, quem conseguem... Estou falando de Google, YouTube, estou falando de Facebook, estou falando de Instagram. Elas têm interesses também. E aí, a direita aprende mais rápido também, porque tem uma relação maior de preservar esses interesses, né? Porque parece normal, né? A gente tem 50% da população que ganha o que 0,1% da população ganha do Brasil. Não era simples a gente dizer, não, óbvio que o imposto de renda tem que ser... As pessoas que ganham esse tanto não tem que pagar imposto de renda e que ganham mais tem que pagar mais. Mas isso não está acontecendo. Então, assim, por quê? Porque você tem muita informação e desinformação chegando no meio do caminho. E você tem estruturas de adesão emocional. Lembra que eu falei que a gente gosta das pessoas? Então, você tem estruturas de adesão emocional que são muito difíceis de você sair. Por exemplo, estrutura religiosa, como a das igrejas evangélicas, mas a gente poderia falar de outras, tá? Então, se aquela estrutura ela merge com a política, e tem um movimento político partidário ali, ela tem essa adesão emocional da relação que a pessoa tem com a sua própria espiritualidade a serviço da política. E a serviço da política com propagação de fake news. Você junta as duas coisas. E uma coisa que eu não falei antes é que você tem técnicas de viciar, de transformar aditivo o uso das telas. Tanto que também a gente tem que promover o equilíbrio das telas e não telas. Para todo mundo, tá, gente? Não é só para jovem, não. Os adultos também são viciados em telas. Então, é um caminho longo que envolve muitos fatores. Só que não é um caminho que envolve muitos fatores sem atrito. Ao contrário, a gente tem pessoas, grupos, organizações com muito dinheiro, com muita influência, jogando contra. A gente está vivendo num Brasil que tem uma pessoa que permanece deputado jogando contra os interesses do próprio país. E isso não mudou ainda, né? E aí, por isso que eu falei que grupos partidários, principalmente de esquerda, têm que aprender a lidar com isso e se organizar. A gente teve um exemplo recente
com a questão de um imposto que atingiria muitos ricos, o IOF, que a Câmara derrubou uma condução, um decreto do presidente, e a esquerda soube usar os meios todos, usar os mecanismos de dar visibilidade àquilo ali para combater aquela situação. E equilibrou um pouquinho o jogo, mas foi uma vitória no meio de muitas derrotas. Então, tem um processo de aprendizado e que, assim, quem está no governo não necessariamente tem até uma força, um poder maior, mas não necessariamente consegue entender esses processos que são novos para muita gente. E às vezes a gente está no governo usando formas antigas. E tem um problema adicional. A gente não vai fazer exatamente a mesma coisa de usar desinformação. A gente pode usar alguns mecanismos, como IA, como vídeos em IA, mas a gente não vai usar e fazer campanhas de desinformação como a direita faz. Quer dizer, como não a direita é injusto dizer isso, como uma parte de extrema direita faz. Tá? Localizando melhor a questão. Então, uma parte das pessoas acredita que a Terra é plana. Então, essa pessoa que acredita que a Terra é plana vai estar imune a uma série de argumentos, porque existiu algum tipo de adesão emocional e que, gente, pasmem, é comparado a movimentos como nazismo e outras formas de convivência comunitária que é tão forte que provoca a distorção da realidade. Então, o que a gente vive hoje, em alguma medida, é comparável ao que, em outra época, as pessoas viveram como o nazismo, de acreditar que, por as pessoas serem judias ou terem outra raça, elas podem ser exterminadas, elas são menores, ou que, em outra época ainda, as pessoas acreditaram que pessoas negras, por exemplo, não eram humanas, eram animais. Então, a gente teve momentos na história da humanidade que a gente promovia certos distorções da realidade e que essas distorções eram amplamente aceitas por parcela da sociedade. E a gente está vivendo um momento desses. E a outra parte da sociedade que devia se contrapor ainda não compreende esses movimentos de uma forma mais consistente para poder fazer frente de uma maneira como devia. Ok, obrigada, Yuri. Vamos responder. Obrigada, Sara. Obrigada, Yuri. Yuri, a gente vai caminhando aqui já para encerrar nossa rodada de discussão. Acho que foi uma tarde muito produtiva. E assim, Yuri, a gente, depois das rodadas, né, nós conversamos aqui, nós debatemos os aprendizados e às vezes tiramos dúvidas também. Pedimos até licença para entrar em contato depois para tirar possíveis dúvidas que vão surgindo depois. Mas eu queria agradecer sua contribuição com o nosso projeto Pensar a Bahia e com o nosso tema de ética, né? De trazer essa importância de dar autonomia também ao jovem, né? Nesse uso da internet na escola. E assim, Edgar propôs também depois a gente marcar uma reunião. Ele colocou aqui no chat, então depois eu vou conversar contigo para a gente agendar essa reunião, certo? Para a gente conversar mais um pouco sobre o tema, porque realmente, assim, pela rodada a gente já vai, para não ficar tão longa também, para as pessoas assistirem. Então a gente vai encerrando aqui. Eu queria te agradecer e passar a palavra assim para você dar uma palavra final, assim. Muito obrigado, Aline, Edgar, Enésio, quem estava participando aqui, muitas pessoas que Creomar, mas muitas outras pessoas que eu não conheço. E eu queria aproveitar para deixar, então, alguns recados, né? Assim, alguns highlights e coisas que eu considero importantes. Primeiro que não é opcional mais. Toda a sociedade tem que passar por processo de educação mediática, de aprender a lidar com as mídias, porque hoje a nossa experiência como seres humanos, ela também é híbrida. Ela é presencial e ela é mediada pelas tecnologias.
e mediada pelas tecnologias com todos os vieses, todos os algoritmos, organizando essa mediação. Então, a gente, primeiro, estamos imersos nisso, temos que lidar com isso, essa construção social que nos levou até aqui. Segundo, na relação com a inteligência artificial, que é uma tecnologia de uso geral, também a gente não tem como abrir mão dela. Mesmo para disputar e mesmo para botar os limites éticos, porque tem coisas escabrosas também sendo feitas com IA. Eu não vou nem relatar aqui para não botar baixa astral em vocês, mas imagine. A gente tem que usar a IA. E a gente tem que usar a IA para qualificar os nossos processos, para tornar o Estado mais ágil, mais responsivo e ser capaz de concentrar o nosso esforço, a nossa energia criativa para ajudar a imaginar esse mundo mais interessante, mais justo, mais equitativo, né, que a gente pode chegar a ter. Mas não adianta achar que a gente vai negar ou deixar de usar, porque a gente fazendo isso, o mundo não vai continuar caminhando. Ao contrário, a gente tem que se apropriar, construir alternativas, construir outras soluções, mas sempre usando as mídias, as tecnologias, as IAs, para estar concorrendo. Senão acontece o que a Sara falou. A gente se distancia, porque a gente nega essas coisas, e aí, na hora que a gente está negando isso, não tem vácuo, as outras pessoas se ocupam e surfam tranquilamente numa arena que a gente desistiu de jogar. Muito obrigado de novo, espero que a gente possa continuar a conversa. E, por favor, fique à vontade para continuar a conversa também privadamente, na medida que vocês sentirem a necessidade. Tá certo. Obrigado, Obrigada, Yuri. Yuri. Um abraço. Boa tarde, gente. Obrigado. Muito Tchau, obrigado. tchau. Bom final de semana. Tchau, Tchau, Yuri. Muito bacana.